Bom, gente, vamos lá. Estou aqui no Corolla, o carro inquebrável da Toyota. E por falar em carro inquebrável, gente, quero agradecê-los, os meus amigos de sempre aqui do canal. E vamos que vamos. Seguinte, um inscrito aqui do canal chamado Roberto Santana viu lá uma reportagem na Quatro Rodas a respeito de um problema crônico dos bicos injetores do Corolla e do Corolla Cross. E ele sugeriu, RC, fala lá sobre isso, né? Até porque eu tive problema com os bicos do meu Corolla 2022. Resumidamente aqui, para quem não acompanha, né? Eu tenho tudo relatado aqui no canal, mas para quem chegou agora aí, não acompanhou isso lá atrás, tive um Corolla 2222 no ano passado. E esse carro já com 1.500 km começou a apresentar problema de falhas, né? Falha na partida, oscilação de marcha lenta. Eu fui na concessionária por 8 vezes, tá? Eu fui em 3 concessionárias diferentes para não ter aquela questão de que essa concessionária é ruim, vou mudar. Então fui em 3 concessionárias diferentes. Eu passei raiva, perdi tempo, o carro ficava lá, né? Depois acabei vendendo esse carro ainda no ano passado, né? Rodei mais ou menos um ano com ele, rodei 25.000 km. A situação vinha se agravando e eles não fizeram a troca dos bicos. Vendi o carro com 25.000 km rodados. A história era sempre a mesma, nas 3 concessionárias. Isso daí provavelmente é problema do combustível, deixa o carro aqui que a gente vai fazer uma atualização do software. Isso daqui é característica do modelo, essa oscilação que ele tem. Por que é que você não tenta trocar o posto que você abastece? Enfim, sempre essa história colocando a culpa no cliente, isso daqui é característica do carro. E não fizeram a troca dos bicos. Até no final me disseram que iriam trocar, mas não tinham a peça, né? Tinha que esperar, não tinha, enfim, a peça nunca chegou. Muita gente na época disse, os fãs principalmente da Toyota que vieram aqui no canal, muita gente disse que o problema era isolado. Isso daí é um problema isolado, aconteceu só com você, você que deu azar. Mas o fato é que hoje já se sabe que o problema é bem extenso. Tem muitos casos de problemas aí do Corolla e do Corolla Cross com problema nos bicos, tá? Então eu vou ler as 2 reportagens, né, a da Quatro Rodas e uma outra do Vroom, e vou comentar com vocês a respeito do que está acontecendo em cima lá das reportagens, beleza? Vamos lá. Separei aqui então 2 reportagens, tá bom? Uma da Quatro Rodas, conforme a sugestão do Roberto, e a outra é do Vroom, que tem um documento importante que foi enviado da Toyota para a rede de concessionárias, com orientações sobre esse problema dos bicos, tá? Eu vou deixar aqui o link dessas 2 matérias fixado no primeiro comentário desse vídeo, para depois quem quiser lê-las aí na íntegra, porque aqui eu não vou falar sobre a matéria toda, tá? Senão ficaria muito longo, então eu vou para as partes principais. Vamos lá. O documento aqui, que é o que interessa, né, que a Toyota enviou para as concessionárias. Introdução. Inicialmente, gostaríamos de agradecer os esforços dos distribuidores Toyota para a melhoria das atividades de pós-venda em nosso mercado. Eu, como consumidor que passei por esse problema, não consegui enxergar um bom atendimento do pós-venda dos caras, não. Mas enfim, desde o lançamento dos motores 2.0 com injeção direta no Corolla 2020, estamos evoluindo na melhoria da peça e do diagnóstico dos sistemas relacionados à injeção desta motorização para melhor atender ao mercado brasileiro. Ou seja, eles admitem aí um problema na peça. Esta dica técnica fornece algumas orientações e atualizações deste sistema, e as informações servem tanto para o Corolla Sedan quanto para o Corolla Cross. Depois, lá na Quatro Rodas, vocês vão ver lá uma dica de ouro lá que eles deram para as concessionárias, tá? Continuando aqui. Desde o lançamento do Corolla Sedan em setembro de 2019, portanto já há 4 anos, né? 4 anos com esse problema que até hoje não foi resolvido, temos acompanhado através da função antena as informações provenientes do campo e após a análise dessas informações e das peças recolhidas, foi realizada a melhoria da peça para atender ao mercado brasileiro. O final do PN, que é o part number, né, o número da peça, foi alterado conforme tabela. Aí eles mostram aqui a alteração, né, para a concessionária saber qual é a peça nova, e escrevem aqui embaixo. Em setembro de 21, estas peças já estavam disponíveis para reparo em campo, ou seja, 2 anos, somente 2 anos depois do lançamento do carro, é que eles disponibilizaram essa peça, que também não deu resultado, vocês vão ver mais para baixo aqui. E a sua implementação nas linhas de produção do Corolla Sedan e Cross foi em 28 de 1 de 2022. Continuando a boa comunicação e trabalhando em sinergia com as concessionárias,
Os casos de campo continuaram a serem acompanhados e foi identificado casos de falha em veículos com as novas peças instaladas, ou seja, não surtiu efeito essa mudança. E aí, meio que tirando da reta deles, aqui eles colocam aqui, através do acompanhando do diagnóstico, acredito que seja do acompanhamento aqui do diagnóstico, foi confirmado em alguns casos que a qualidade do combustível presente no veículo era o causador do sintoma. Este ponto foi confirmado removendo o combustível presente no veículo e colocando, vejam aí a piada dos caras, e colocando combustível de confiança da concessionária, sanando o sintoma alegado pelo cliente. Ou seja, o cara compra um carro, o ideal então seria que a concessionária desse lá uma lista dos postos de confiança da concessionária, né? Senão você vai ter problema com o seu carro. E aí, por fim, aqui, o repórter diz aqui: questionamos a Toyota sobre a necessidade de substituição dos injetores de alta pressão da linha Corolla, sedã e SUV, que apresentam os sintomas listados mesmo depois das melhoras adotadas no componente. E aí, o que é que a Toyota respondeu? Identificamos que os casos que nos foram reportados estão relacionados com a qualidade do combustível utilizado. Os clientes que nos contataram foram prontamente atendidos, respondeu o fabricante. Ou seja, as concessionárias, elas sabem que esse problema existe, elas receberam aqui um documento da Toyota, onde a própria Toyota fala sobre o problema dos bicos, mas para a imprensa aqui a Toyota simplesmente se limitou aqui, resumiu dizendo que o problema é o combustível. E aí o repórter continua aqui embaixo. Porém, a partir do documento enviado aos concessionários, fica claro que a qualidade do combustível não é a causa de todas as falhas dos bicos injetores, indicando que esse componente ainda precisa ser aperfeiçoado para funcionar corretamente. Ou seja, nós somos cobaias, né, nas mãos aqui das montadoras. Essa reportagem aqui é recente, tá, gente? Antes que o pessoal me pergunte, aí é de 3/8/23. Vou agora para dar 4 rodas aqui para debater com vocês em cima aqui de outras questões. Donos relatam que etanol causa pane e leva a Toyota Corolla à oficina. Motoristas apontam falhas nos motores causadas por etanol. Vejam aqui a desculpa esfarrapada da Toyota. Toyota diz que o problema é a qualidade do combustível brasileiro. Percebam aí a estratégia da Toyota. Em dizer que o problema é o combustível brasileiro, ela tira a responsabilidade dela com a falha dos bicos e joga no combustível brasileiro. Ela joga a bomba literalmente no colo do cliente. Afinal, o cliente que abasteceu o carro com o combustível brasileiro. É muito genérico dizer que é o combustível brasileiro. É inacreditável que uma empresa do porte da Toyota tenha adotado uma postura desse tipo. Uma coisa seria a Toyota dizer: olha, os problemas dos bicos injetores estão acontecendo por causa de combustível adulterado. Ok, até aí tudo bem. Foi comprovado que o combustível estava adulterado no carro do cliente? Ok, simples. Outra coisa completamente diferente é ela dizer de forma genérica que o problema é o combustível brasileiro, como se no Brasil inteiro só existisse combustível ruim. E com isso, eu também entendo que nesse momento o consumidor não deveria mais comprar o Corolla. Afinal, se a própria montadora está dizendo que o problema é por conta do combustível brasileiro e eu vou abastecer o meu carro aqui no Brasil, então é melhor não comprar Corolla. Não faz sentido, né? Você comprar um carro que a própria montadora disse que não pode usar o combustível brasileiro. Eu não vou ler essa reportagem toda, vou passar por algumas aberrações aqui e a gente finaliza para não ficar muito longo. Tem aqui basicamente reclamações de clientes, né? Tem o Euclides dizendo que antes da primeira revisão o carro dele já começou a falhar e que na concessionária orientaram a utilizar o veículo mesmo com o motor falhando, pois não sabiam o que fazer. Depois tem aqui o Rodney, que diz que trocou os bicos do Corolla Cross por 2 vezes. Do Corolla Cross é esse primeiro aqui, na verdade, né? Do Euclides. Esse segundo aqui é um Corolla XEI. Trocou o bico por 2 vezes e com 8 meses o carro já estava com a marcha lenta falhando novamente. E na concessionária disseram para ele que o problema era o álcool, o problema é o etanol. Então vejam aí as aberrações, né? Tem aqui o Wilton que fala que já teve, ele é um consultor técnico da Toyo Center, já teve mais de 100 casos desse tipo e que mesmo depois dessa adaptação dos bicos, quando a mistura no tanque é superior a 50% de álcool,
a injeção eletrônica não encontra o mapa ideal. E agora vejam, por fim, aqui, né, a dica de ouro. Vejam aí o que é que a Toyota disse para as concessionárias, segundo a quatro rodas. Para o Corolla e o Corolla Cross com injeção direta, a Toyota enviou às concessionárias o boletim 009/22, que a quatro rodas teve acesso, de 23/5/2022, que orienta a rede a culpar o combustível pela falha. Agora, sinceramente, é uma postura que eu não consigo entender, ainda mais vindo de uma montadora do porte da Toyota. Ou seja, a ideia é criar uma cortina de fumaça para tirar o foco do problema dos bicos e colocar no combustível. A ideia é não deixar que o consumidor saiba do real problema. Afinal, culpando o combustível é a mesma coisa que culpar o cliente. A montadora tira a responsabilidade dela e joga para o cliente. Vejam a que ponto que as montadoras chegaram aqui no Brasil. Se a gente for analisar, né, falando aí um pouco da questão dos carros flex, o primeiro carro flex aqui no Brasil foi o Gol, foi lançado lá em 2003. Depois dele vieram o Polo da própria Volkswagen, o Palio da Fiat. Ou seja, é inacreditável que depois de mais de 20 anos do lançamento dessa tecnologia, uma montadora possa comercializar um carro flex que não funciona com etanol. É difícil entender isso para o cara que vai lá e batalha para comprar um carro. O cara trabalha feito um louco para comprar um carro. Ele paga documentação, impostos, seguro, IPVA e ainda tem que ficar refém de usar somente um tipo de combustível. Ele compra um carro flex para usar só na gasolina. E mesmo assim, não é certeza que não vai ter problema, porque existem diversos casos da Toyota, dos bicos, que deram problema mesmo com gasolina, porque a nossa gasolina tem 27% de etanol. Eu sei que muitos aí vão dizer que o etanol é realmente prejudicial e etc. Mas, sinceramente, se uma montadora não consegue fazer um carro flex depois de 20 anos que essa tecnologia já está no mercado, então é melhor jogar a toalha. Para de fabricar carro flex e volta a fazer motor somente a gasolina. Pelo menos o cliente não vai comprar gato por lebre. O cliente não vai comprar um carro flex que não pode usar com etanol. Eu sei também que outros vão dizer que o problema é a injeção direta. Vão dizer que a injeção direta não funciona bem com etanol. Mas que culpa o cliente tem disso? Se a montadora não é capaz de desenvolver um carro com injeção direta que funcione bem com etanol, então ela não pode vender esse carro como sendo um carro flex. Simples assim. E o pior de tudo é que ainda existem fanáticos aqui no Brasil que defendem as montadoras. O fanatismo deixa o cara cego. A pessoa, ela passa a fazer todo um exercício mental ali para encontrar formas que comprovem que a montadora está certa. Isso que é o pior. E é por isso que essas montadoras, elas deitam e rolam aqui em cima de nós brasileiros. A qualidade dos carros vem caindo, principalmente depois da pandemia, com essa história da falta de componentes, né? O preço foi lá para cima e a qualidade foi lá para baixo. Agora, num país onde os consumidores idolatram as montadoras, é o cenário perfeito para que elas encham cada vez mais o cofre de dinheiro. Preço lá em cima, qualidade lá embaixo, os caras aqui idolatrando, batendo palma para as montadoras. Bom, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês, né? Essa postura da Toyota aqui de colocar a culpa genérica no combustível. E a gente vai se falando aqui, tá bom? Vamos que vamos. Abraço.